Olá, meu nome é Bruce Manuel e nesta videoaula eu vou mostrar como importar um arquivo de mais de 300 megas usando o PHP-MyAdmin. Bem, na verdade nós não vamos importar um arquivo com mais de 300 megas. Nós vamos pegar esse arquivo, fracioná-lo, dividi-lo em várias partes menores para conseguir importar. Nós temos uma limitação, no meu caso aqui, que é um servidorzinho local, de 32 megas. Uma hospedagem compartilhada normalmente chega a 50 megas. Mesmo assim, a gente não consegue enviar um arquivo de 50 megas, porque tem a questão de memória do PHP e nem sempre a gente consegue alterar esses parâmetros no servidor de uma hospedagem padrão. Então eu vou mostrar alguns comandos de como que a gente faz para resolver um problema deste. Bom, vamos lá. Eu tenho um arquivo aqui com o nome pessoas.sql. Esse arquivo ele tem 304 megabytes. A gente precisa dividir esse arquivo. Eu vou fazer isso usando um comando chamado split. Eu já fiz isso usando o Linux também, tanto no Mac quanto no Linux. No Windows eu não sei como fazer não, mas no Mac e no Linux é bem tranquilo, o comando split já é nativo. Antes de dividir esse arquivo, vamos dar uma olhadinha no conteúdo dele. Eu vou usar o Vim. Ele demora um pouco para abrir, porque o arquivo é muito grande. Aqui tem alguns comentários, né, que o PHP-MyAdmin colocou. Aqui a gente tem o código SQL para criar a tabela pessoas. E aqui embaixo a gente tem os comandos para inserção de dados. O que nós vamos fazer? Eu vou copiar esse código SQL. Eu tenho um banco chamado exemplo. Eu vou clicar na aba SQL e vou colar. Vou usar o Ctrl V. Isso, agora deu certinho. Vou apagar esses números aqui. Aqui eu tenho o comando SQL para criar a tabela. A tabela foi criada com sucesso. Vou atualizar aqui. Deixa eu trocar o banco e voltar. Exemplo. Agora eu tenho uma tabela. Agora eu tenho a tabela pessoas. A tabela pessoas está vazia, né? A gente não tem nenhum dado ainda nessa tabela. Se eu vir na aba importar, eu não vou conseguir fazer aquela importação, porque o tamanho do nosso arquivo é muito maior do que o que a gente consegue. Agora o que eu vou fazer? Eu vou apagar todas essas linhas e manter apenas a partir da 32. Eu posso vir aqui, DD, 32, DD, eu já apaguei todas aquelas linhas. Eu vou salvar esse arquivo. Está demorando um pouquinho aqui, porque o consumo de memória é muito grande. Pronto, agora nós temos o arquivo. Se eu for ver as primeiras linhas dele agora, está somente o código de inserção. Bom, vamos dividir este arquivo. Com o comando split -L, eu consigo falar a quantidade de linhas que eu quero em cada pedaço, em cada parte. Eu vou dividir, cada arquivo vai ter 120 mil linhas. E o nome dele vai ser arquivo. Então, eu vou pegar um arquivo chamado pessoas.sql. A cada 120 mil linhas eu vou quebrar este arquivo e vou gerar um novo arquivo. O nome vai ser arquivo e vai ter um sufixo aqui que ele vai colocar automaticamente. Eu vou clicar, vou dar o Enter aqui para executar. O meu arquivo grande, ele demora um pouquinho mesmo. Pronto, eu vou dar um ls. Pronto, agora nós temos vários arquivos, né? Se eu for olhar o tamanho,
estão todos na faixa de 9,3 megas, né? Bom, a gente ainda consegue fazer um pouco melhor. Uma das vantagens do PHP é que eu posso suportar esse arquivo no formato gzip, bzip2 e zip. Bom, vamos lá. Eu vou zipar todos esses arquivos. Nesse caso, todos começam com a palavra arquivo e tem um sufixo. Como que eu posso zipar isso de uma forma mais fácil? Eu vou usar um laço for, vou criar uma variável i, em arquivo asterisco, ou seja, tudo que tiver que começar com arquivo, faça, vou dar um eco aqui, compactando, vou passar a variável aqui para a gente ver o que ele está fazendo. Agora eu vou dar um zip, "-m". Esse "-m", ele, no final do processo de compactação, só vai existir o arquivo zipado. O arquivo antigo eu não vou manter. Eu vou passar aqui a variável i.zip, que vai ser o resultado, e eu vou compactar o valor que eu vou receber da variável. Pronto, começou. Então ele pegou este arquivo AB, o arquivo AA, e ele compactou ele em 33% no resultado. Pronto, agora ele terminou. Se eu for visualizar os arquivos que eu tenho agora, eu tenho todos os arquivos .zip. Se eu for olhar o tamanho, repara que de 9 ponto alguma coisa, agora a gente tem 1,6. O arquivo desse tamanho é bem tranquilo para a gente fazer importação. Então, eu estou aqui na tabela pessoas, vou clicar em importar. Esse aqui é o arquivo que foi gerado. Vou pegar o primeiro de 1,7, mandei executar. Mesmo assim, ele excedeu a quantidade de memória, ou seja, o meu computador aqui, eu teria que alterar a memória do PHP para que ele conseguisse mesmo com esse tamanho. Então, no caso, seria interessante ainda que eu diminuísse mais ainda esse arquivo. Bom, vamos diminuir ele mais uma vez. Vou deletar asterisco.zip. Voltei a ter só o arquivo pessoa. Vou usar a setinha aqui. Em vez de dividir ele em 120 mil linhas, eu vou dividir a metade. 240, melhor, o dobro, né? 240 mil linhas. Opa, não. No caso, a cada 70 mil linhas eu vou gerar um arquivo novo, porque eu tenho um arquivo menor. Mais uma vez eu vou gerar os arquivos compactados. Pronto, na verdade tem muitos arquivos, né? Como eu disse, no meu servidor local aqui, a minha capacidade de importação é de 32. Nas hospedagens normalmente é 50 e a memória também do PHP ela é um pouco maior. Então a gente não precisa gerar tantos arquivos assim, no caso se for 300 megas, né? Vou importar um agora para ver se eu já consigo. Está demorando um pouco. Pronto, deu certo. Então ele inseriu 70 mil linhas. Se eu vir aqui agora, vou dar visualizar. Pronto, eu
consigo visualizar que eu tenho aqui os meus dados todos inseridos da forma correta, né? São muitas, são 22.340 paginações. Bom, basicamente é isso. É claro que ainda vai dar um pouco de trabalho, porque eu vou ter que vir aqui e importar arquivo por arquivo, mas é uma solução bem melhor do que a que eu já vi muitas pessoas usando. Eu já vi pessoas abrindo o arquivo de texto, selecionando parte por parte, recortando, colando, mandando executar. Isso aí seria horas de trabalho. Neste caso aqui já facilita bastante. Bem, espero que ajude. Até a próxima.